Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sirianda la Maria la. Sirianda la Maria la. Gloria la. Pai, em nome de Jesus, derrama no coração do teu povo espírito de sabedoria e revelação, que nós possamos conhecer e nos apossar da nossa herança em Cristo Jesus e do poder extraordinário que o Senhor usa para conosco. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo espírito que quer impedir que a tua graça e a tua unção se espalhe nesse lugar. Ordenamos silêncio a todo espírito que se levanta contra a obra de Deus, para que o Senhor manifeste aqui com prodígios e milagres a sua presença e a sua obra no meio de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos continuar partilhando um pouquinho mais agora sobre autoridade espiritual, e queremos começar falando a respeito de uma coisa, uma precaução que nós devemos ter. A autoridade espiritual não é algo automático. A autoridade espiritual é fruto da minha comunhão com Deus. A autoridade espiritual é uma unção do Espírito Santo em mim, é um mover do Espírito Santo em mim, pela minha palavra, pela minha fé, ao qual o diabo não pode resistir. Mas a autoridade espiritual, sem dúvida alguma, não é algo automático. Tem gente que acha que se falar um pouquinho mais alto, o diabo corre como se fosse um moleque com medo de grito. Sai para lá, diabo, e acha que o diabo vai correr por causa de grito. Outras pessoas acham que abrindo um livrinho e lendo uma oração, e alguém sempre diz para a gente, essa oração é batata, né? Essa daí é oração boa. Tem gente que acha que repetindo uma oração, pronto, tudo se resolve. Queridos, a autoridade espiritual não é algo automático, não depende de palavrinhas mágicas. A autoridade espiritual é uma unção poderosa do Espírito Santo em mim, e o diabo não pode resistir. A autoridade espiritual é uma posição que eu assumo em Cristo, e o diabo não pode reivindicar nada para ele. Portanto, a autoridade espiritual depende da minha comunhão com Deus. Se eu perco a minha comunhão com Deus, a autoridade que eu tenho em Deus desde o dia do meu batismo é minada. Mas se eu alimento a minha comunhão com Deus, minha autoridade cresce. Vamos ver uma precaução que aparece então na Bíblia. Abra a sua Bíblia na carta aos Efésios. Antes de abrir a Bíblia você precisa acordar, depois você abre a Bíblia, né? Vamos lá, carta aos Efésios, capítulo 4. Deixe sua Bíblia aberta na carta aos Efésios, capítulo 4. Existe uma passagem que você não precisa abrir agora, está no livro dos Atos dos Apóstolos, uma passagem bem interessante, para alertar a gente, para deixar a gente de olho aberto. Existia numa determinada cidade 7 irmãos que eram exorcistas, eles eram judeus, e eles começaram a ouvir dizer que havia um homem chamado Paulo, que usando o nome de um tal de Jesus, expulsava demônios. Ouvindo falar disso, esses homens que recebiam dinheiro, a profissão deles era essa, expulsar demônios, eles tentaram fazer a mesma coisa. E um dia eles foram tentar expulsar alguns demônios assim: em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, nós expulsamos vocês.
os demônios que estavam naquelas pessoas se viraram para eles e disseram assim: Jesus Cristo nós conhecemos, Paulo nós sabemos quem é, agora de vocês nós nunca ouvimos falar. E os demônios deram uma surra neles, e eles tiveram que sair todos rasgados, correndo daquele lugar. Queridos, a autoridade espiritual não é automático, e não são palavrinhas. Autoridade espiritual eu tenho se eu tenho parte com Deus. Quanto mais parte com Deus eu tenho, maior é a minha autoridade. Por outro lado, o diabo não pode ter nada dele em mim, nem na minha vida. E eu devo cada vez mais afastar as suas obras da minha vida, para que ele não tenha parte comigo. Veja o que diz a carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: mesmo na cólera não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Versículo 27, leia junto comigo: não deis lugar ao demônio. Queridos, nós temos que aprender a não dar lugar ao demônio. São Paulo nos diz que quando nós pecamos e quando nós guardamos ressentimento, nós estamos dando lugar ao demônio. Quando nós estamos alimentando o nosso coração e a nossa mente com palavras más, com sentimentos de rancor, nós estamos dando lugar, brecha para o demônio. Nós não podemos fazer isso. São Paulo chega a dizer: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. O que quer dizer isso? Não guarde mágoa de um dia para o outro. Não deixe o seu rancor chegar à noite. Antes disso, mergulhe tudo isso nas chagas de Jesus. Não deis lugar ao demônio. Não permitais que o sol se ponha sobre o vosso ressentimento. Existem pessoas que em algumas fases da vida se sentem tão oprimidas e tão desautorizadas que já começam o dia mal. Não sei se você já viveu algum dia da sua vida assim. Você já abre os olhos de manhã pensando que não vale a pena nem sair da cama. É tanto problema para resolver, é tanta dificuldade, os problemas estão se somando uns aos outros de uma tal maneira que você abre os olhos e pensa: mas eu não queria nem levantar hoje, e hoje eu não queria nem sair da cama, a minha vontade era dormir o dia inteiro. Eu sei que vai ter tanto combate hoje. Tem pessoas que já acordam de manhã derrotadas, mas isso tem uma explicação. Queridos, nós não podemos começar o dia de hoje carregando ainda a cruz do dia de ontem. Existem pessoas que já acordam de manhã derrotadas, porque elas já acordam debaixo do fardo pesado do dia de ontem, de uma mágoa guardada de ontem, de uma decepção causada ontem, de um desentendimento vivido ontem. E São Paulo diz que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, sobre as vossas mágoas, sobre a vossa incredulidade, sobre o vosso pecado, de forma alguma. Não comece o dia já prisioneiro dos rancores de ontem. Você já começa o dia derrotado, e não pode ser assim. Não dê lugar ao diabo. Não permita que ele encontre essa brecha. Comece o dia na bênção de Deus. Um dia me deram uma plaquinha que eu coloquei do lado da minha cama. Está escrito na plaquinha: hoje é dia de vitória. O meu Deus é maior que os meus problemas. Quando você acordar de manhã, lembra disso. Hoje é dia de quê? É dia de vitória, porque não há problema que seja maior que o meu Deus. Eu não vou dar lugar ao demônio. Eu não vou permitir que desde manhã ele já semeie incredulidade no meu coração, semeie rancor no meu coração, semeie decepção no meu coração. Ao contrário, eu vou me encher do Espírito Santo e vou ser movido por ele, e esse dia vai ser um dia de vitórias. É assim que Deus quer agir conosco, queridos, e nós não podemos dar o braço a torcer. Para algumas pessoas isso é urgente. Existem situações na nossa vida
que São Paulo diz que são verdadeiras fortalezas do inimigo. O que é uma fortaleza? É um quartel onde o inimigo fica entrincheirado e diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você tem que detectar quais são as fortalezas do inimigo na sua vida. Aquela área que parece que não anda, não muda, não se transforma. É na sua mente, é nos seus pensamentos, é na sua afetividade, é na sua vida familiar, é no seu relacionamento no trabalho. Pois ali você tem que começar a expulsar o inimigo. Não dê mais lugar a ele. Você tem que expulsá-lo proclamando com autoridade a vitória de Deus. Agora, não basta não dar lugar ao diabo. Eu tenho que me encher do Espírito Santo. E agora é a parte ruim do negócio. Se você quer se encher do Espírito Santo, saiba que isso tem um preço. E você tem que estar disposto a pagar esse preço. Abra no Evangelho de São Lucas, capítulo 3. A autoridade espiritual depende da minha comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus através do Espírito Santo de Deus. Se eu quero ser um homem ou uma mulher de autoridade, eu preciso me encher do Espírito Santo, ser conduzido, guiado, movido pelo Espírito Santo. Mas isso tem um preço. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Veja o que diz a palavra de Deus. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Essa passagem, você sabe, ela se refere ao batismo de Jesus. Você sabe também que o batismo de Jesus foi o momento em que ele iniciou o seu ministério. Foi no dia do seu batismo que Jesus deu o primeiro passo em direção à cruz do Calvário. Jesus no batismo foi cheio do Espírito Santo e cada dia foi movido pelo Espírito Santo até a sua cruz. Você deve saber que as pessoas que se aproximavam de João Batista para serem batizadas eram pecadores, não era gente boa. Os fariseus não iam ser batizados por João, os sacerdotes não iam ser batizados por João, eram as prostitutas que iam, eram os pecadores públicos, eram os cobradores de impostos, era essa gente. E um dia Jesus entrou nessa fila para ser batizado também. Queridos, nesse dia Jesus entrou na fila dos pecadores, até morrer no meio de dois pecadores. Nesse dia Jesus abriu mão da sua reputação, da sua dignidade, porque ele era o santo de Deus, mas entrou na fila dos pecadores, dos sujos. E a partir daquele dia Jesus não fez outra coisa a não ser abrir mão dos seus direitos para ser sempre conduzido pelo Espírito. Deus não quer que você tenha só bons momentos com o Espírito Santo. Deus quer que você tenha uma vida movida por Ele. Deus não quer só dar alguns remendos na sua vida de vez em quando. Deus quer dar a você uma vida nova, inteira. Mas para isso, você deve ser conduzido pelo Espírito e deve pagar o preço, abrindo mão de muitos direitos que a sua natureza carnal quer. Nossa natureza carnal quer saber o que os outros andam falando da gente, não quer? Quer. E quer saber se estão falando bem ou mal, porque quem estiver falando mal, e pronto, risquei do meu caderninho. Queridos, quando Jesus entrou na fila do batismo no Jordão, ele abriu mão daquilo que poderiam estar dizendo dele.
Se você é incapaz de deixar de se preocupar com o que dizem de você, você não pode ser conduzido pelo Espírito. Tem gente que chega perto da gente e fala logo, né? Olha, eu sou teu amigo, por isso eu vou te dizer o que estão falando de você. Olha, nem te conto. Quando começam com essa história de nem te conto, você já sabe que vem bomba, né? Nem te conto. Olha, mas sabe, fulana está falando um negócio de você. Querido, quando chegar alguém perto de você falando assim, olha, vou te dizer o que estão falando de você, você afasta. Pode ser um grande amigo, mas você diga assim, olha, lamento, mas não me interessa o que estão dizendo de mim. Porque se você ficar mais preocupado com o que os homens dizem do que com aquilo que Deus diz de você, você não é movido pelo Espírito. Se você ficar preocupado em agradar mais aos homens do que em agradar a Deus, você não vai ser conduzido pelo Espírito. Se você não abrir mão de tudo isso, o Espírito Santo não pode levar você, porque você vai criar resistências. Sabe, lá no trabalho, quando termina o trabalho e vai todo mundo comemorar, sexta-feira, não tem isso? Sexta-feira termina o trabalho, vai todo mundo comemorar, né? Tudo bem. Só que algumas comemorações passam dos limites. Tem um pessoal que para comemorar tira a aliança de casado, guarda no bolso e vai comemorar. E de repente, durante muito tempo, você fez isso também. Mas você começa a perceber que para agradar a Deus, você não pode agradar os homens assim, entrando na onda. Então você para de fazer isso. Fatalmente vão começar a olhar para você meio de lado. Fulano, o que houve? Você está virando desmancha prazer da brincadeira da gente? E a gente não vai te chamar mais não. E pode ser até que deixem você um pouquinho de lado. Se você não estiver disposto a abrir mão, você não vai para frente. É lá no ambiente de trabalho, o pessoal conta aquelas piadas. Sabe aquelas piadas cabeludas, sujas, e todo mundo e você também achava uma graça. E de repente você começa a perceber, peraí, eu estou agradando o fulano que contou a piada. Ele até gosta de contar piada perto de mim, que eu sou o primeiro a rir, antes da piada acabar. Mas eu não estou agradando a Deus. Eu vou parar com isso. Daqui a pouquinho alguém começa a reclamar. Fulano, o que houve? O que aconteceu? Vão perguntar se você virou crente, né? Virou crente? Não, querido, eu agora quero agradar a Deus antes de agradar aos homens. Se você não souber abrir mão de muita coisa por isso, o Espírito Santo não pode conduzir você, porque vai chegar uma hora em que você vai escolher os homens e não Deus. Você quer ter autoridade espiritual? Pois então abra mão dos direitos da sua carne, para não abrir mão do que Deus tem para você. Um dia eu estava orando e estava pedindo a Deus que Ele me explicasse um negócio. Eu não gostava quando eu via as pessoas falarem de um pregador ou de um servo de Deus, e hoje estava ungido. Aí no dia seguinte diziam, hoje não estava. Aí no outro dia diziam de novo, e hoje estava. Aí no outro dia, hoje não estava. Eu achava isso muito esquisito. Eu pensava assim, não é possível que a unção de Deus seja um negócio tão passageiro, que hoje tem, amanhã não tem. Senhor, como é que a gente consegue essa unção permanente? Como é que a gente consegue essa autoridade permanente? E o Senhor falou assim, você quer saber qual é o segredo? Você quer saber onde é que eu escondo a unção? Aí eu já fiquei de orelha em pé, opa, lá vem coisa boa. Ah, então quer dizer que o Senhor esconde a unção em algum lugar? Ele falou, escondo. Então Senhor, me conta onde é que o Senhor esconde a unção? Onde é que o Senhor esconde a autoridade do Espírito? E eu estava rezando perto de um crucifixo, e o Senhor falou, eu escondo a unção do Espírito, eu escondo a autoridade do Espírito na cruz. Você só vai receber essa unção permanente, poderosa, se você se abraçar à cruz e não largar. Se você se abraça à cruz, quando você vai ver, você está todo encharcado de unção, porque quem se abraça à cruz recebe poder de Deus.
Meu irmão, minha irmã, você pode abrir mão de tudo, mas não abra mão da sua cruz e da missão que Deus tem para você. Deus deu a você a cruz de ser mãe. Não abra mão da sua cruz. Se agarre com cada vez mais generosidade nela, e você vai ver que a unção de Deus vai crescer na sua vida. Deus deu a você a unção de esposo, de esposa. Se agarre a essa cruz. E quanto mais você se agarrar a ela, você vai ver que o poder de Deus vai aumentar. Quanto mais você abrir mão da sua missão, quanto mais você fizer concessões à sua natureza carnal, a sua autoridade diminui. Tem gente que pensa assim, né? O negócio em casa está um problema, então sempre aparece um para te dar um conselho. E se eu fosse você, já tinha jogado isso pela janela. Vai viver a vida, se ainda é muito novo, vai passear, esquece esse pessoal um pouco. Aí você até pensa, quer saber, Dilma, eu sou filho de Deus também, viu? Vou passear um pouco. E o marido pensa, não estou aguentando, essa mulher fala demais. Que mulher fala para chuchu, né? Fala demais, não aguento, não, tá bom. Não aguento mais ouvir, vou ficar na rua um pouco mais, acabou o trabalho, eu vou ficando. E vai abrindo mão de estar em casa com a família, com os filhos, com a esposa, quem sabe mudando um clima um pouco lá dentro. Queridos, quanto mais a gente abre concessões para a nossa natureza carnal, porque afinal das contas eu também sou gente, mais a unção de Deus se perde. Quanto mais eu sou generoso na minha missão, quanto mais eu sou generoso na minha entrega, na minha cruz, mais a unção de Deus se fortalece, mais autoridade de Deus eu tenho, e maior vai ser a bênção que Deus vai derramar. Muitas bênçãos de Deus a gente não vê acontecer, porque a gente sai do lugar da gente antes da hora. Deus tem um lugar para nos abençoar, é ali. O nosso lugar na fila da bênção é aquele. Mas antes que a bênção chegue, a gente já desistiu, foi embora, partiu para outra, e não vê a bênção chegar. Você quer ver o poder de Deus se manifestar? Abrace a sua missão, não abandone a sua cruz, se abrace a ela, e o poder de Deus vai se manifestar. Abra mão da sua missão, deixe de ser generoso, e a unção se perde. Tem gente que até no serviço de Deus é assim. Começa na obra de Deus como pregador, como ministro de música, ministro de oração, de cura, começa cheio de gás, vai para onde chamarem. Hoje de manhã estou aqui, amanhã de tarde estou ali, de noite estou em outro lugar, e eu quero servir ao Senhor. Depois de um tempo, se não está andando movido pelo Espírito Santo, começa a se cansar e começa a reclamar, tem que ir lá de novo. Tenho que ir no grupo de oração lá de novo. Não aguento mais, eu tenho que descansar. Manda outro no meu lugar, porque chamaram você, mas você diz, manda outro no meu lugar, não tem problema não. E começa a pensar, eu também sou gente, né? Deixa eu ficar um pouco mais na minha. E a unção vai se perdendo, vai se gastando. Porque a generosidade que começou grande e às vezes até embaralhada, foi se perdendo no meio do caminho. Agora não pode ser tanto, né? E às vezes até reclama de servir a Deus. Tudo é comigo, tudo é comigo. Gente de igreja é craque para fazer isso. Tudo sou eu que tenho que fazer, tudo sou eu. Na hora de correr, na hora de suar, me chamam. Querido, não reclame de ser servo de Deus, não. Servir a Deus é uma honra. Seja generoso e a unção vai se multiplicar. Seja generoso e a autoridade espiritual vai crescer. Mas seja generoso, não fique reclamando de ser servo de Deus. Logo depois que o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus no batismo, para onde é que o Espírito Santo levou Jesus mesmo? Para um shopping center, não foi isso? Para a praia. Para onde foi? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, para lutar, porque tentação é luta,
para lutar entre aquilo que puxa o homem para baixo, para a terra, e aquilo que puxa o homem para o céu. Queridos, o Espírito Santo não leva a gente para moleza. Tem gente que pensa que a paz que Deus tem para dar para a gente é a paz de cemitério, né? Quem está no cemitério não tem problema, não é isso? Não tem problema, não sofre. Só que a paz que Deus tem para a gente é uma paz de conquista, de luta, de combate. E é só assim que a gente recebe a paz de Deus. E sabe, um dia o Senhor me ensinou uma coisa, e é a última coisinha que a gente vai pegar hoje. Você que também está num deserto aqui, né? Um dia o Senhor me falou que a maior tentação de Satanás no deserto foi mais ou menos assim. Lembra que o diabo levou Jesus ao alto de um monte e mostrou para ele todos os reinos da terra, não foi isso? E disse a Jesus: olha Jesus, tudo isso é meu. E não era mentira, porque a Bíblia chama o diabo de príncipe desse mundo. Agora Jesus, vamos fazer um trato. Eu te dou tudo isso, em 10 minutinhos, vamos resolver o problema, se você se prostrar e me adorar agora. Jesus, olha, vamos esquecer esse negócio de cruz, vamos esquecer esses 3 anos de penas que você vai ter que passar, esquece isso, vamos resolver logo. Você não quer essa terra? Você não quer entregar nas mãos do teu pai essa terra? Pois é, eu te dou, me adora, ajoelha e me adora, e a gente resolve agora o problema. Queridos, o que o diabo queria era impedir que Jesus chegasse à cruz, porque Jesus na cruz não fez nenhum trato com o diabo, Jesus na cruz esmagou o diabo. Por isso o diabo quis resolver tudo naquela horinha. Olha, eu te dou tudo, vamos fazer um trato aqui e vamos ficar por aqui, esquece a sua cruz, Jesus. Jesus não queria tratos, Jesus queria roubar, arrancar, tirar das mãos do diabo aquilo que não era dele, que Deus tinha colocado nas nossas mãos e que o diabo tinha saqueado ainda no paraíso. Jesus queria tomar tudo isso de volta, mas Jesus só poderia tomar isso tudo de volta se subisse na cruz. Aí eu entendi que a maior tentação que o diabo pode jogar nos ouvidos da gente é essa: abra mão da sua cruz. Você quer um carro do ano? Eu te dou, não tem problema, isso não é dificuldade. Você quer uma casa bonita? Você quer amores bonitos? Tudo isso a gente resolve, eu te dou tudo, contanto que você abra mão da sua cruz, contanto que você abra mão da missão que Deus deu a você. O resto a gente resolve. Abre mão disso. Meu irmão, minha irmã, pode ser que hoje você esteja prestes a abrir mão da sua cruz, sua família, seus filhos, seu serviço na obra de Deus. Uma pessoa por quem você orava, você está quase desistindo. Agora eu quero mais aqui. Se exploda. Não abra mão da sua cruz, da missão que Deus deu a você. Abrace-se a ela e o poder de Deus vai se multiplicar na sua vida. Seja generoso, vá até o fim, deixe o Espírito Santo conduzir você. Abra mão do que a sua natureza humana às vezes quer pedir, acha que é direito dela. Não abra mão dos planos de Deus para a sua vida, da cruz e da missão que Deus tem para você. E você vai ver que Deus não vai faltar. Deus não é um tolo que não saiba para onde está conduzindo a sua vida. Ele sabe. Ele sabe. E o que Ele tem para você não é derrota, mas é de degrau em degrau, glória sobre glória. É isso que Deus tem para a sua vida. Fique de pé um instantinho, feche os seus olhos. Feche seus olhos um instantinho, porque às vezes para a gente ver as coisas espirituais, a gente tem que esquecer as coisas que estão em volta da gente. Eu não sei qual é a cruz a qual você precisa se abraçar hoje. Quem sabe é o seu casamento,
É um problema em casa, com a sua família? É alguma situação que você precisa resolver? É um perdão que você precisa dar? É uma doença com a qual você está lutando? Mas hoje o Espírito Santo quer conduzir você, e Ele só espera que você seja generoso. Abra mão do que a sua mente acha, abra mão do que os outros estão pensando ou dizendo de você, e abrace a sua cruz. Diga, vamos orar juntos, diga assim ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quero crescer eu quero crescer em autoridade espiritual. em autoridade espiritual. Minha autoridade Minha autoridade depende da minha comunhão contigo. depende da minha comunhão contigo. Enche-me do Espírito Santo, Senhor. Enche-me do Espírito Santo, Senhor. Enche-me do teu poder, Senhor. Enche-me do teu poder, Senhor. Que eu seja movido por Ele, Que eu seja movido por Ele, não pelo que vejo, não pelo que vejo, não pelo que sinto, não pelo que sinto, mas pelo teu Espírito Santo. mas pelo teu Espírito Santo. Eu abro mão, Senhor, Eu abro mão, Senhor, do que dizem e pensam de mim. do que dizem e pensam de mim. Eu abro mão dos direitos da minha carne, Eu abro mão dos direitos da minha carne para ser conduzido pelo teu Espírito. para ser conduzido pelo poder do teu Espírito. Eu quero ser generoso, Senhor. Eu quero ser generoso, Senhor. Abre o meu coração, Abre o meu coração, que eu não desista da minha missão, que eu não desista da minha que eu não missão, desista da minha cruz, que eu não desista da minha cruz, mas que através dela, mas que através dela, me abraçando a ela, e abraçando a ela, venha sobre mim venha sobre mim autoridade autoridade e poder de e Deus, poder de Deus, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Dê um abraço no irmão do seu lado, diga para ele: meu irmão, deixe o Espírito Santo conduzir você, deixe o Espírito Santo se mover na sua vida, deixe o poder de Deus te levar. Não abra mão da sua cruz, meu irmão, não abra mão da missão que Deus tem para você. Tenha coragem, vá adiante, o Senhor não faltará, o Senhor te levará, Ele te dará a vitória, em nome do Senhor Jesus. Poder, poder do alto, vem sobre nós, vem, vem sobre nós, ó sombra do Altíssimo, vem sobre nós agora, fazer assim, poder, poder do alto, aí vamos descendo a mão, vem sobre nós, vem sobre nós, ó sombra do Altíssimo, vem sobre nós, canta com vontade, poder do alto, vem sobre nós, vem, ó sombra do Altíssimo, ó sombra do Altíssimo, vem sobre nós, agora feche seus olhos, Espírito Santo, ó luz infinita, ó paz tão bendita, consolo do Pai, Espírito Santo, do pobre alegria, o peso alivia e o triste refaz. Poder, poder do ar, vem sobre nós, vem sobre nós, ó sombra do Altíssimo, ó sombra do Altíssimo, vem sobre nós agora, força, poder, poder do alto, vem, vem, vem sobre nós, ó sombra do Altíssimo, vem sobre
Santo, de pedra faz carne, de pedra faz carne. No vil faz milagres, no vil faz milagres. E o fraco voraz, Espírito Santo, suave harmonia, compõe melodias pro Filho e pro Pai, poder, tua vem sobre nós, vem sobre todos nós, ó sombra do Altíssimo, vem sobre nós, agora pra terminar com poder do alto, vem sobre, ó sombra do Altíssimo, ó sombra do Altíssimo, vem sobre nós agora. Solte a sua voz no Espírito. Assume que você é um filho de Deus. Assume que você é uma filha de Deus. E deixe-se ser repleto, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo que te dá autoridade. O Espírito Santo que te dá poder. Poder do Espírito. Para você não mais ser um fraco, um derrotado, não mais se sentir um fraco, não mais se sentir um derrotado, mas você se sentir dia a dia um vitorioso, uma vitoriosa de Deus. Que nesse canto também lembre dos seus familiares, lembre daqueles que estão na sua casa, que você também vê que falta a autoridade de filho de Deus. Deseja este Espírito Santo aos seus familiares também, aqueles que você ama, as pessoas que estão à sua volta, aqueles que dia a dia trabalham com você, para que retomem aos braços do Pai, para que voltem ao abraço do Pai, para que voltem a estar junto do Pai. Poder de Deus vem sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares, pai, mãe, irmãos, tios, primos, parentes, amigos, todos aqueles, Senhor, que fazem parte da nossa vida. Nós desejamos agora, Senhor, que o Teu poder recaia sobre eles também, Senhor. A Tua força, a força do Teu Espírito Santo estejam com eles também, Senhor. Nós te clamamos, visita cada um, Senhor. Visita cada um, Senhor. Se você quiser falar até o nome, vá falando o nome de cada um. Senhor, visita o meu pai, Josué, a minha mãe, a Hilda. Sim, Senhor, os meus irmãos, cada um dos meus irmãos. Sim, Senhor, visita a minha casa, colocando a Tua autoridade lá, Senhor. Que Teu Espírito Santo estabeleça lá, Senhor. Teu Espírito Santo esteja lá, Senhor, no meu lar, na minha casa. Sim, Senhor, nós te clamamos em nome de Jesus. Poder do alto, vem sobre a minha casa, vai sobre a minha casa, vai sobre as nossas casas. Poder do alto, vem sobre cada um de nós. Nós te clamamos em nome de Jesus. Poder, vem sobre nós, vem, ó sombra do Altíssimo, ó sombra do Altíssimo, vem sobre nós agora. Sombra, ó sombra do Altíssimo, vem sobre nós agora. Olha para o seu irmão, para a sua irmã. O rosto está brilhando. Olha para o seu irmão aí, para a sua irmã. O rosto está brilhando. O Espírito de Deus está nele, está nela. Está.
É uma pessoa renovada, restaurada pelo Espírito de Deus? É mesmo ou é mentira? Então aplauda o seu irmão, porque ele abriu o coração, abriu a sua alma e recebeu o Espírito Santo de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.